Antes que a minha mulher mande eu parar de falar, eu vou aqui preparar a introdução para o Marcelo Novaes, que não é o paisagista, surpreendentemente, para nós aqui campineiros, obviamente, né? Mas o Marcelo vai falar sobre algo extremamente importante para nós. A ideia de luxo e a ideia de lojas conceito. Nós temos uma visão errada do luxo. A gente acha que o luxo é supérfluo. Supérflua é a miséria. Essa sim é supérflua. O luxo é necessário e todo mundo gosta. Quem gosta de miséria, como dizia Joãozinho 30, é intelectual. Todo mundo quer luxo. Todo mundo quer algo melhor. E o luxo significa sempre algo melhor do que aquilo que a gente tem. E a introdução do Marcelo nas lojas conceito é importante porque ela modifica a visão de que as marcas têm sobre suas lojas e seus produtos. Normalmente, as lojas ou as marcas se enganam em pensar que a marca está na cabeça deles ou dos donos da empresa. A marca está na cabeça do cliente, está na cabeça do usuário daquela loja. É ele que vai viver a experiência. Por mais que o dono da marca queira que a marca seja igual àquilo que ele pensa, ela é, na verdade, aquilo que está na cabeça do seu consumidor. E cada vez mais as lojas procuram não incutir uma marca na cabeça dos seus consumidores, mas criar uma experiência para que a sua marca seja valorizada, para que a sua marca seja reconhecida. Essa é a importância dessas lojas. E essas lojas têm uma importância fundamental porque elas introduzem uma série de conhecimentos e trazem uma série de equipamentos que procuram transformar as experiências dentro das lojas. Então eu vou chamar aqui para conversar com vocês Marcelo Novaes. Bom dia. Bom dia, Campinas, que é uma cidade que eu já tive o prazer de trabalhar algumas vezes aqui como consultor de estilo. E depois de tanto conhecimento, tanta inspiração, né, que a gente está tendo nessa manhã, eu tenho uma tarefa árdua aqui, né, mas eu espero cumpri-la de uma forma bacana. Na verdade, é como o Paulo já vem falando, todas as três, a Andréia, também o nosso amigo Aldomar também mencionou, eu queria me ater, né, nessa questão do luxo, né? Ou seja, a questão do novo luxo, a questão do que nós estamos falando hoje, é o luxo, essa palavra que, de alguma forma, ela vem sendo um pouco massacrada ao longo dos anos, e sem culpa dela, mas por culpa muito de quem a usa, né, em benefício próprio, ou em benefício da venda, ou em benefício do marketing pessoal, enfim. Por isso que, mas enfim, eu não achei ainda uma palavra que consiga defini-la, né? Por isso que o que eu falo é no novo luxo, e é isso que eu pretendo mostrar para vocês. Algumas ferramentas de como você pode chegar a esse efeito do novo luxo, que para mim tem muito a ver com o sentido das experiências, que foi já uma palavra já muito usada aqui por alguns de nós, e que, na verdade, eu acho que se aproxima ao máximo do significado atual do luxo que nós devemos ter em mente como usuários e como profissionais desse mercado. Outra coisa são as lojas conceito. Essa é a minha grande especialidade, né? Eu trabalho na área comercial, trabalhei na área comercial da Gastern durante 25 anos, ou seja, comecei com 20 anos na empresa, e sempre na batalha, ou seja, né, eu vendia o que a Andréia, as belezas que a Andréia fazia, eu ia lá e contava uma história, criava o desejo, e o cliente ia para casa satisfeito com aquilo que ele levava. E o que nesse
tempo, essas lojas, né, mudaram muito de formato. Eu comecei nos anos 80 e ao longo do tempo, as lojas tiveram uma mudança que tem muito a ver com quase que um motivo social, né? No sentido de que você ir numa loja hoje, ela representa um relacionamento que você está querendo estabelecer com o produto que você vai comprar, com o vendedor que vai te atender, com as histórias que você vai receber e com o conhecimento que você provavelmente vai passar para sua amiga quando ela olhar aquela peça e vai admirar o seu anel, a sua joia ou aquilo que você comprou. Então, o que acontece? Hoje, nessa época que a gente está sendo coautor, né, de produtos, na era das redes sociais, do Instagram, do Facebook, né, a gente produz conteúdo. Então, a gente está produzindo conteúdo, inclusive, quando a gente decide optar por um determinado produto, por um determinado projeto de casa, por um determinado projeto de loja. Né? Cadê o... Ah, está aqui. Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu vou... É aqui? Onde que é? Tá. Não, aqui. Pronto. Eu tracei uma breve timeline da minha história para vocês perceberem como a Andréia, né, como é que a nossa personalidade influencia em quem nós somos profissionalmente. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, né, eu sou daqui de São Paulo, uma cidade muito pacata, com muito pouca coisa para fazer, e é onde eu tinha só livros e os meus pais para me contar histórias. Né? Então, assim, eu fui sempre... tive o presente de ter pais que me contavam histórias de Alexandre o Grande, que me incentivaram a leitura, e aquilo ali foi o que povoou a minha cabeça, né, enquanto criança. Eu nasci em 1966. Em 1980, tentando me aproximar, a gente falou aqui sobre... Eu tenho uma questão de inconformidade, né? Eu me sinto inconformado com aquilo que já está pré-estabelecido. Ou seja, eu queria sair daquela cidade pequena, eu queria conhecer mais pessoas, eu queria ver o mundo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar línguas, idiomas, né? De uma forma de me aproximar dessas pessoas e desse mundo que estava lá fora. Então, em 1980, aos 13 anos, eu já falava 4 línguas. Matemática, física, biologia nunca foram o meu forte. Então, tinha um talento natural para os idiomas e que me colocavam pronto para me comunicar e estabelecer novas relações. Esse fator de ter esse conhecimento intelectual já avançado, né, na relação das línguas, me coloca frente a uma grande empresa em 1980, que é a Gasterna. Né, uma empresa de grande valor, onde valores familiares se misturavam aos valores de profissionais. E eu entrei como trainee e, logo em seguida, pelas línguas que eu já falava, eu me transformei em vendedor de joias. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, uma grande escola, porque imagina você vender joias quando o avião está sendo chamado e você tendo que vender uma joia que a Andréia fazia de esmeraldas de $10 mil. Então, você tinha que realmente ser um bom contador de histórias. E aí você lembra que os meus livros, lá do início, né, essa minha interatividade, essa minha riqueza dos livros e de cultura que eu adquiri, serviram muito para eu... Eu não era um vendedor, eu era um contador de histórias. Na verdade, é isso que eu sou até hoje. Né? E é isso que eu acho que eu vou ser daqui para frente, e sempre ajudando pessoas que não sejam tão boas nisso. Tem gente que faz joia e que não gosta de contar história. Tem gente que é um ótimo pintor e não sabe falar sobre a sua tela. Tem gente que faz gastronomia, faz um belo prato de comida e simplesmente odeia falar sobre aquilo. Né? Então, o meu mundo, o meu perfil, ele, graças a Deus, ele está muito
o meu perfil e o perfil de quem gosta de comunicação, ele está muito em voga hoje em dia, porque hoje em dia tudo faz parte de... Tudo vai ser vendido por causa de uma história, né? A história comunica. Então, a H. Stern, aqui em 1988, sinalizando que, nessa época, a joia, como a Andréa já tinha falado, a joia, ela tinha, nessa época, no final dos anos 80, ainda carregava um aspecto muito duro, né? Muito duro, muito ligado a status social, a riqueza, a poder. E aquilo, de uma certa forma, eu entrei ali, e não era só na H. Stern, era no mundo da joalheria em si. Aquilo me incomodava de um certo ponto, né? Porque eu achava que existia mais do que aquela vertente, né? De pureza, de uma pedra que tem a dureza de 8, ou do metal de ouro que tem 18 quilates, 750 no teor do ouro. Ou seja, isso era para mim um pouco limitador. Isso já me incomodava um pouco. Voltou. Aqui em 1990, eu pensei em sair da empresa. Eu pensei em sair da empresa e talvez me tornar um arquiteto, um designer, ou fazer gastronomia, ou fazer moda. E o que aconteceu? O mundo mudou para minha felicidade, talvez pela felicidade da H. Stern. O que acontece em 1990? A gente tem o grande efeito da globalização, né? A globalização, junto com a internet, que faz com que o mundo que era desse tamanho se torne desse tamanho. Que novas tribos de pessoas comecem a se conectar e a se encontrar na rede, não fisicamente, mas através de um computador. Isso tem um efeito muito grande em como os produtos e as empresas vão ter que produzir os seus bens a partir de então. Por quê? Porque esses produtos eles começam a ter de mostrar o aspecto emocional e de lifestyle dessas tribos que começam a se agrupar. E o que acontece com essa globalização? A gente tem um enfoque no estilo de vida. Ou seja, especialmente na área onde eu trabalhava, na joalheria, a gente começa a fazer joias não para uma mulher que queria se sentir poderosa ou para um homem que queria oferecer status e mostrar poder para os seus amigos. A gente começa a ver uma joia que tem que representar personalidade, estilo de vida, crenças e também vontades. Por isso que nessa foto você começa a ver muitas mulheres atuando de forma diferente dentro das suas características. Ou seja, ser diferente a partir dos anos 90 na joalheria começa a ser permitido. Eu costumo falar nas palestras que eu dou que na joalheria dos anos 90 aconteceu um pouco o que aconteceu na moda nos anos 60. No final dos anos 50, Pierre Cardin lança o prêt-à-porter, né, que é o quê? Até então, na moda, a gente tinha a alta costura, que era o que dominava a moda. Ou seja, todas as mulheres tinham que se vestir com aquele determinado costureiro e vestir uma roupa muito cara, feita à mão. A partir de 1959, Pierre Cardin ele começa a fazer uma grade de tamanho. Com as inovações técnicas, o que é a grade de tamanho? Você faz um modelo e replica em uma grade de tamanhos diferentes. Aí nasce o prêt-à-porter. Por que eu estou falando essa alusão de moda com joalheria? É exatamente isso um pouco que acontece com a nossa joalheria. Nos anos 90, você começa a produzir joias para atender mulheres diferentes. Em 1996, logo em seguida, eu recebo um presente e me torno o gerente do Clube Mediterrâneo de Rio das Pedras. Também, lembra que eu falo várias línguas?
porque tinham muitos turistas, eu sempre via, as línguas me levam, a comunicação me leva a esses universos onde tem turistas e onde tem um estilo de cliente bastante específico, pelo meu tipo de formação. Fico aqui no Clube Mediterrâneo, entre o mar e a montanha, durante 5 anos, e acontece uma coisa muito especial, que a Andrea já falou, que é a virada da empresa de ser uma empresa que produzia joias de pedras brasileiras para uma house of style, ou seja, uma joalheria que produz design. E é nesse momento que se começa a parceria com grandes personagens da moda, como Costanza Pascolato, os irmãos Campana, Carlinhos Brown, e por aí vai. Ou seja, o valor agregado nesse momento da joia é totalmente reformulado e vendido de uma forma diferente para os clientes. E é isso que eu queria fazer. E dessa forma eu me descobri por causa dessa maneira de você ter que comunicar histórias e não mais técnica. Isso foi no Clube Mediterrâneo. Em seguida, eu recebo um outro desafio que eu achei que fosse ser mais bacana, mais legal, né? Eu lancei a primeira loja conceito dentro de um transatlântico. Nos Estados Unidos, eu ficava entre a costa americana, Havaí, México, e onde eu só representava as coleções assinadas da Gaistern para clientes que só tinham na cabeça a antiga maneira de se fazer joia. Então, imagina a delícia. Você está vendendo todas as joias, né, focadas em moda, estilo, e a cliente chega e pergunta, mas vem cá, cadê a esmeralda? Cadê a água marinha? E ali eu me perdi. E aí eu não vendia, e ali eu me frustrava, até o momento que eu me lembrei o quê? Que eu sabia histórias. Aí o que eu fazia? Fechava a loja e ia fazer palestras, desfiles, tinha o apoio de pessoas, né, dentro do navio. Não sei se vocês já viajaram de navio, mas eles adoram um evento, né? Dobrar guardanapo, e assim, eventos muito importantes, né? Aula de dobrar guardanapo. Eu falei, nossa, se tem aula de dobrar guardanapo, pode ser que o gerente de eventos se interesse por saber um pouquinho mais de joias, né? E aí eu surgi com o meu portfólio, né, de conteúdos, de apresentações, onde eu falava sobre psicologia das cores, tendências de estilo na moda contemporânea, tendências do último desfile em Paris. Eu sempre fui um estudioso de moda. Eu vim, inclusive, depois fazer moda na St. Martins, em Londres, e também marketing, e nessa época eu estudava online. E então, o que acontece? Tive esse job durante 2 anos, que foi super desafiador, mas, ao mesmo tempo, foi muito... me preparou para o próximo job que eu viria a ter, que foi ser o responsável pela primeira loja conceito na sede mundial da marca Gaistern, na sede de Ipanema. Essa loja já tinha tentado ser criada, não conseguiu ir avante. Por quê? Porque ela foi colocada nas mãos de cabeças que tinham ainda aquele mindset de joias tradicionais, para gerenciar joias que dependem de histórias. Então, coitado, quando eu cheguei na Gaistern, no Rio de Janeiro, o gerente anterior veio falar comigo, me salva, me tira dessa, entendeu? Porque o cara, ele era super bom para vender esmeralda. Ele sabia de tudo, dos diamantes preciosos, da pureza, do VVS, V1, que para mim nunca foi meu prato preferido. Meu prato preferido sempre foi a Costanza Pascolato, o quartzo fumê, a assimetria e a imperfeição. Eu sou amante de Wabi Sabi, leio e releio livros de Wabi Sabi. E foi aí que cheguei no Rio de Janeiro,
Como a loja não tinha dado certo, chegaram para mim, olha só, toma a chave. E vocês já perceberam, né? Eu só morava no meio da montanha, perto do mar, no meio de um navio. Então, vocês imaginam as condições que eu morava, né? Mas eu era tão apaixonado pelo que eu fazia que não importava muito a minha vida pessoal e como eu me saía nessa parte aonde eu estava. Eu queria fazer o trabalho, né? E nessa loja foi muito interessante, que eu vou contar para vocês mais especificamente na última parte da apresentação. Foi um grande sucesso e um grande orgulho, eu acho que para a H-Stern e para mim, o que nós conseguimos fazer juntos, né? Até o momento onde eu me desliguei da empresa e, em 2015, criei a minha empresa, Life and Style, que nasceu, na verdade, 7 anos atrás, como um blog de comportamento, moda, design, cultura, muito amplo, como hoje o mundo é, né? Ou seja, hoje em dia você tem a cabeça em moda, você faz... Eu tenho um grande relacionamento com a arquitetura e, enfim, a gente é meio diverso hoje nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. Lojas Conceito é interface de marketing e experiência. Na verdade, vocês viram que eu tirei o luxo de... né? A gente deu uma quebra aí para o luxo. Na verdade, eu gosto muito mais desse título para o que eu faço. Na verdade, eu produzo, eu assessoro marcas, empresários e amigos, e, enfim, projetos que... na execução de marketing de experiências. Ou seja, marketing é quando você quer chegar promover experiências que cheguem a um resultado de venda, né? Na minha história, na minha trajetória, o que é muito particular é que o marketing, ele está muito, a criação está muito associado ao comércio. Eu não consigo falar com um artista, eu tenho vários amigos artistas, mas eu não consigo ter uma conversa com um artista sem pensar aonde que esse anel vai ser vendido, para que tipo de cliente. A minha cabeça funciona assim. Ao mesmo tempo, quando eu vejo um produto, eu quero saber de onde esse óculos veio, quem foi o designer, por que ele escolheu essa cor escura, ele é de tartaruga, ele é sustentável, mas sei lá por quê. Será que foi uma cabeça que surgiu lá lendo os livros, em 1966? Não sei. Eu acho que é perfil. O que acontece é que esse perfil que junta comércio e experiência me traz, hoje, boas perspectivas num mundo onde a gente precisa exatamente disso, né? O mundo do varejo, ele não pode mais sobreviver se você não contar histórias que transmitam emoção, memória, e autenticidade. Então, é por isso que eu gosto dessa... Inclusive, essa foto, essa imagem, né, é uma imagem promocional da Louis Vuitton, onde ela fala também... né, eu acho muito bacana as imagens de vitrine, porque imagens de vitrine são pequenas esculturas pensadas para você. Você não diz nada, não tem nada escrito. Mas, gente, olha, quando você olha essa imagem, você vê que o quê? O homem é tão importante quanto a bolsa. Isso é sofisticado. Isso é muito sofisticado. Ou seja, o produto não é o produto que chega primeiro, não é um empresário que quer vender o produto. Ele quer vender esse produto associado a uma identidade de pessoa. Gol. O cara vai vender essa bolsa. Eu gosto muito desses holofotes, dessas câmeras, né, que tem essa questão um pouco da linguagem de que hoje em dia você é filmado, né, em todo lugar que você está sendo observado. Então, a empresa, a Louis Vuitton, por exemplo, ela faz umas vitrines contratando grandes artistas plásticos do mundo da arte contemporânea. Olafur Eliasson é um grande artista contemporâneo dinamarquês que faz... a arte cinética e que faz grandes vitrines para Louis Vuitton. É sempre um prazer, as vitrines. Eu gostei, eu acho bacana essa frase do Philip Kotler,
que é um dos magos do marketing contemporâneo, né? Onde ele fala, o mercado de massa morreu. No lugar, surgem estratégias personalizadas para cada segmento, para cada consumidor. Eu acho que ele não disse, não descobriu a roda aí, né? Mas, mais uma vez, quando você não descobre a roda e você vai direto ao ponto, é isso daí que aqui se resume a esse mundo de desafio que a gente tem hoje. É uma frase muito fácil de ser escrita e de ser lida, mas não é uma frase fácil de ser vivida e passada para aquelas pessoas que você quer como cliente. Seja quando você está vendendo um produto, seja quando você está vendendo um projeto de arquitetura. Tá? Eu fiz essa apresentação express para vocês, né? Para público de arquitetura, paisagista, designer. Por quê? São grandes criadores, são grandes profissionais que formatam experiências, né, para as pessoas e que, muitas vezes, cada vez mais estão tendo que se ver à frente da venda do seu projeto. Né? Não é verdade? Quantas vezes você teve que defender um projeto e você, putz, e agora? Que nem ele falou, né? Não é que assim, fez o projeto e tal, é Fernando, né? Então, o Fernando falou que muito bem. E eu entendi super bem aqui, porque eu, por exemplo, até hoje, eu não fiz nenhuma coleção de joia, quem sabe, mas até hoje eu vendi coisas que faziam, que a Andrea fazia, que a H-Externo fazia, eles me davam, colocavam lá na minha frente, eu contextualizava e vendia para esse cliente. E várias vezes o cliente vem com a objeção. E você, putz, cara, e agora? Né? Como é que eu não pensei nisso antes? E aí você tem que ir lá nas suas histórias, você tem que misturar duas coisas. Você tem que misturar o ator, você tem que misturar o contador de histórias com o ator que mora em cada um de nós. Né? A gente não é hoje coautor do conteúdo que a gente produz nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que começar a ficar um pouco mais esperto também para usar essa questão do coautor em nosso bem. Na hora da gente vender um projeto, assumindo que aquilo ali é o melhor que pode ser feito para aquele cliente. Sendo que eu ouvi bem o que esse cliente falou, eu mergulhei na vida dele, como a Andrea falou, eu estou respondendo às necessidades que ele tem, e se essas respostas forem ok, o seu caminho, provavelmente, se você for um bom ator, você vai chegar no sucesso. Se não tiver feito o trabalho de casa, vai ficar devendo. E aí, aqui, resumindo, né, a gente chega nos anos 90 com um consumidor muito mais único, ele tem desejo de ser emocional, ele é muito mais emocional, e outra coisa, ele é informado. Isso é um perigo. Cara, antigamente, até os anos 80, ninguém tinha informação. Eu produzia, o cara estava aqui, é o que tem. Eu me lembro, gente, quando eu entrei na H-Externo, os balcões da empresa eram de diamante, diamante, esmeralda, rubi, alguma coisa, safira e ouro. Ponto. E pérola. Né? Ou seja, era aquela sequência na H-Externo em todas as lojas. Uma chatice. Eu achava. Falei, gente, mas espera aí. E eu vi aqueles livros, né? Eu achava o máximo aquelas pedras, quartzo fumê, tanzanita, quartzo rosa. Aí eu perguntava para os vendedores mais antigos, falei, gente, e esse quartzo rosa aqui? Por que não está por aqui? Ah, porque não vale nada. Isso é lixo. E o quartzo fumê? Também. Isso daí a gente dispensa. Aí eu achava aquilo estranho, aí eu perguntava, mas vem cá, isso não é uma pedra natural, tão natural quanto a esmeralda? É aquela coisa do cara que ficou lendo, do garoto, que pergunta o porquê das coisas, né? E aquilo ali eu não conseguia respostas. Então, a questão de você ser informado é um ônus que a empresa vai ter que cuidar. A marca.
ela chega tendo que oferecer experiência, e quando a gente fala experiência, é a questão pode ser sensorial, pode ser uma experiência de conhecimento, né, de passagem de conhecimento, uma experiência de relacionamento. Então, elas têm várias formas disso ser feito, a gente vai ver um pouquinho à frente. A questão da diferenciação e aquilo que a gente já falou, o foco no cliente. E como fazer isso? Né? Através de 5 pontos aqui. No marketing de luxo, né, que é mais ou menos o que eu vou falar daqui para frente, são ideias e sugestões, inclusive para vocês, que poderiam agregar, inclusive, isso no job de vocês como arquitetos, designers e paisagistas, assim como alguém que vem de tecnologia, assim como alguém ou seja, todo mundo poderia tirar proveito desse tipo de ferramenta e de pensamento para quando você for seduzir o seu cliente. Posicionamento de marca, identidade visual, merchandising, arquitetura e lojas conceito. O posicionamento de marca tem muito a ver com aquilo que você é, né? Aquilo que você carrega, a sua memória, os seus valores. A identidade visual, o nome já diz, né? É o seu logo, a sua marca, aquilo que a pessoa olha e identifica, é ela, né? E o merchandising nada mais é que o storytelling. Já ouviu falar desse termo, que está muito em voga? Né? O storytelling, que é o quê? É a narrativa. É a narrativa que você constrói daquilo que você vende. Ou seja, ou do seu portfólio de projetos, ou do seu portfólio de joias, ou do seu... Você tem uma loja de pães, ou a sua vitrine de pães. Né? Como que você apresenta o seu produto para o seu cliente? Que tipo de palavras você usa? Que tipo de maneira de apresentação que isso tem? E isso se torna, hoje, nesse mundo de competição que a gente vive, fatores muito importantes para a questão de sobrevivência entre as marcas. A arquitetura, olha vocês aí, né? A arquitetura como um sinal de mensagem de posicionamento de marca. A arquitetura escolhida por aquela marca, né, se ela é feita de vidro, se ela é feita de madeira, se ela é feita de material sustentável, isso vai refletir diretamente no posicionamento de marca. E aquilo pode dar uma boa impressão ou uma má impressão. Sendo que eu não estou dizendo que agora a gente tem que fazer tudo certificado, de madeira certificada e tal. Não. Não é nada disso. Isso tem a ver com o core business da empresa? Se tem, ok. Faz uma seleção de madeiras certificadas, que pode ser uma coisa bacana. Agora, a empresa para que você está trabalhando, ela não tem tanto essa pegada sustentável e tem mais uma pegada tecnológica, que tal o aço e o vidro? Com um pouco de madeira também ali no meio para dar uma harmonizada nesse projeto. Né? Então, são situações assim que a gente pode ver como a arquitetura nos ajuda a fazer um bom trabalho para que a marca use e fortaleça a sua história. E as lojas conceito, que para mim é a minha especialidade, então por isso que elas estão aí. O que são as lojas conceito? São esses ambientes que você promove não só a venda de um produto, mas conhecimento, memória, relacionamento, né? Ou seja, são geralmente lojas que fazem parte de um popurrí de lojas, mas que oferecem mix de produtos diferenciados, vendedores que têm uma pegada diferente na hora de se comunicar com o seu cliente, né? E também uma arquitetura, muitas vezes, também diferenciada. A gente vai ver mais para frente. Posicionamento de marca. Eu peguei algumas referências de case, só para a gente ilustrar e entender um pouquinho mais isso mais profundamente. Eu escolhi marcas de setores diferentes do mundo. Essa é a loja da Apple, vocês devem conhecer, né? Arquitetos, eu acho que
Gente, quem passa, mesmo quem não é arquiteto, né, quem passa na Quinta Avenida e vê um troço desse, é uma igreja? É quase, né? Porque os fiéis veem essa maçã, entra ali e não consegue sair sem uma bolsinha com a maçã, né? Então, essa é a loja da Quinta Avenida e que conseguiu fazer a cultura da marca, né? Qual é a cultura da marca da Apple, né? A Apple surgiu em 1976 e, rapidamente falando, qual foi a grande diferença dela, o diferencial dela desde o seu início? Ela queria focar as empresas, mas, mais que tudo, ela queria que fosse criar produtos para o cliente final, ou seja, para o mortal, para a pessoa, para o indivíduo. Isso em 1976. Olha a vanguarda disso, né? E isso e trabalhando nisso, isso foi estabelecendo uma cultura de marca muito sólida que o Steve Jobs, a gente sabe que ele à frente, claro, foi muito o cara que conseguiu fazer isso, mas você vê na arquitetura de loja, essa é a loja, o interior da mesma loja de cima. Isso é quando você desce. E é aquele exemplo que eu tinha falado, né? Do aço, do vidro e aqueles mesões de madeira, né? E você colocando. E outra coisa que você já começa a ver nessa questão de posicionamento de marca, que é muito importante, é você disponibilizar o seu produto para o cliente usar sem necessidade de comprar. Vocês já entraram? Quem já entrou na? Você já viu e-mail na Apple? Você comprou alguma coisa? Não, você entrou, fez que nem eu. Entrou, foi lá, viu o e-mail e foi embora. Não comprou um USB, né? Então, exatamente, né? Essa questão da generosidade da marca, isso é uma coisa muito contemporânea, que surge nessa levada dos anos 90, né, como sedução para o seu cliente final. Ou seja, você entrega para ele serviços que supostamente você não está cobrando por ele, mas você está dando um serviço a mais para ele. Você vai lá, vê o seu e-mail, nossa, que máximo! Eu tenho Wi-Fi, aqui é ar-condicionado, aí de repente você sobe a escada, tá um cara todo cheio de piercing, falando sobre o último app de Photoshop que eles estão lançando, o cara dá uma palhinha de 30 minutos, você vai, putz, esse app é bom demais. Eu não ia comprar nada, mas espera aí, eu acho que eu vou lá. Você sai com o app, que o carinha lá, cheio de piercing, te falou, né? Isso é experiência, isso é cultura de marca, né? Então, experiência do usuário, né? Essa foto fui eu que tirei em Londres, exatamente para pegar essa questão. Olha, eu tirei essa foto e falei, gente, vou usar essa foto. O cara ali ajoelhado, né? Tipo, é quase um... O cara ajoelha, mas fica ali, né? Querendo aproveitar desse ambiente. E olha só o que é bacana também. A marca, ela, ao mesmo tempo que ela é muito heterogênea, ou seja, ela é aberta para todo mundo, né? Você tem criança, tem velhinho, tem mais jovem, ou seja, é uma marca que ela expande a sua paixão, né? E pouco a pouco você começa a se sentir um pouco membro da família Apple, né? Eu sou. Tudo que eu faço é meio Apple. Eu sou um defensor, não é à toa que ele está aqui, né? Então, mas não estou ganhando nada e tal, mas é porque eu acho que eles merecem mesmo. E eu acho que quem merece, a gente tem que mostrar. Né? Não para copiar, mas para nos inspirar, inclusive para os estudantes, para quem está começando, e para a gente ver que teve gente que começou do nada e chegou nisso aí. Vocês já viram o documentário do Steve Jobs? Eles lá na garagem de um deles, lá em Cupertino, na Califórnia, foi ali que começou. Né? Então, teve muito hard work aí por trás. Né? Então, passando por dentro de posicionamento de marca também, essa é uma marca que não dá para não falar. Alguém conhece isso aqui? Você já foi lá? Não.
Conhece? Essa é a Fundação Louis Vuitton, que foi inaugurada agora, em Paris, no Parque da Acclimatation. E é isso. Né? Eu estava chegando, parecia que tinha a Arca de Noé, é o quê? É uma miragem. De repente surge aquela arquitetura do Frank Gehry, que foi comissionado pela marca para fazer a Fundação Louis Vuitton em Paris. Né? E que é o quê? Simplesmente, simplesmente ele reúne todas as peças e várias coleções da própria que a empresa coleciona ao longo dos anos de arte contemporânea. É um must see. Você tem que ir. Tem que ir e você vai ficar um dia lá, almoça no restaurante Frank também, tem que fazer reserva, que é muito bacana. E assim, e tem loja? Até tem uma loja, mas tem pouquíssimos produtos, tem mais livros e artigos de escritório, e aí no sentido de que a loja, conceito que existe lá, é muito parecida com essa aqui, que é uma loja... Então, assim, essa loja aqui do lado direito é uma loja, uma pop-up store. Pop-up store é o quê? São lojas temporárias que ocupam determinados ambientes, né? Essa loja da direita é uma pop-up store que foi colocada no Museum of Contemporary Art de Los Angeles, onde ela ficou durante 3 meses para lançar a parceria do Takashi Murakami com a Louis Vuitton. Takashi Murakami foi comissionado pela Louis Vuitton para quê? Para refazer o logo da empresa. A empresa começou a perceber que o LV estava se tornando um tiro no pé. Por quê? Por causa da cópia. Tudo que é muito bom, né? Isso dizem que copia, mas pode copiar. Se copiar é porque é bom. Ok, até um certo ponto. Né? Até um certo ponto, que você não começa a perder vendas por causa disso, e até o seu próprio cliente começa a deixar de usar suas bolsas, porque ele vai no metrô e começa a ver umas pessoas que não têm nada a ver com ela usando a mesma bolsa. Esse é o preço da popularidade. Né? Então, o que a Louis Vuitton fez? Contrata esse artista contemporâneo que desenvolve o novo logo, essas interferências de arte contemporânea em cima da bolsa Louis Vuitton. O que ela faz? Ela dá força de marca, reforça a sua própria marca, e ainda mais, essas peças são numeradas, tá? Ou seja, e eram só vendidas nessa loja. Isso vira uma ação de marketing e uma ação de comunicação interna. Não interna, de ação de comunicação mundial da marca Louis Vuitton. Isso foi bombardeado na mídia, né, e essa interferência de arte e comércio. O que eu quero dizer, e que a gente dá o nome de cross-branding. Quando você tem um core business, moda, e de repente você chama um outro métier, no caso arte contemporânea, para se mesclar a você e se transforma numa outra coisa. É quase o surrealismo, sabe? Assim, é quase dadaísmo. Você é uma coisa, junta com a outra e vira uma terceira. Né? Isso é uma técnica interessante. Ela promove o lifestyle da marca e as parcerias colaborativas, que são o que a H Stern, por exemplo, fez também na hora que ela chama Costanza Pascolato, Irmãos Campana, Oscar Niemeyer, para, junto da equipe de bravos designers da empresa, mergulharem dentro da sua vivência e produzirem joias que nem os mesmos artistas, nem mesmo os artistas conseguiriam produzir. Né, dada a expertise em joalheria que a H Stern já tinha de tantos anos de excelência. A identidade visual. Vocês conhecem isso aqui? Né? É quase um... Já sabe o que é? O que é? É o Nespresso, exatamente. Você vê como é que o logo e a embalagem de uma marca não precisa estar escrita. Né? E você vê que eu peguei tecnologia,
né? Na Apple, eu coloquei moda, estou colocando gastronomia, no sentido de que isso é uma experiência de sabor. A Nespresso, ela é uma curadora de sabores, né? Ela tem 25 ou mais sabores de café, além daqueles que ela tem uma equipe interna que a cada ano circula o mundo, eles fazem o scouting, né? Forecasting, eles vão atrás daqueles aromas em, sei lá, uma plantação no Havaí, distante no Havaí, uma plantação atrás dos montes da Indonésia, né? E você vai e traz um pouco da Indonésia para dentro da sua marca. Você traz um pouco do Havaí para dentro da sua marca através dos aromas. Isso é muito sofisticado, né? Porque você vê, o cliente ele não consegue se desvencilhar mais disso. Ele vira um fã. Não só um fã, como ele quer... E, peraí, eu não posso perder. E a próxima estação? O que vai ter? Qual será o sabor? Né? Fora isso, o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma cápsula que é de alumínio, de extrema vedação, super secreta, e que mantém o teor do café 10 vezes, 15 vezes mais do que o saco de café normal. Aquele mais a vácuo, mais completo, essas embalagens conseguem 10 a 15 vezes garantir o sabor. Então, ou seja, é muito difícil? Não é muito difícil, né? Parece fácil, né? Então, agora, isso eles conseguiram, por isso que eu começo com as cápsulas. As cápsulas se tornaram tão icônicas que se tornaram artigos de arquitetura. Né? Vocês já entraram nas lojas da Nespresso? Para onde vai o olhar? Hã? O quê? Para as cápsulas. Exatamente, porque eles fazem, inclusive, um desenho de arco-íris variado. Eu já vi, em Paris, eles fazendo flores. Era primavera, eles contrataram um designer que fazia flores, um painel de flores, com as cápsulas. Né? Quer dizer, então, assim, é muito interessante essa questão da arquitetura, como é que a embalagem ela pode se tornar um foco arquitetônico. Essa é uma loja que está sendo lançada agora no aeroporto de Heathrow, é uma loja pequena, de autoatendimento, e você vê, só tem as cápsulas, e do outro lado uma foto de uma modelo que você, quase que de longe, será que é uma marca de batom, é uma marca de maquiagem, é uma marca de lifestyle? Nossa, mas ela é tão sofisticada? Não, é Nespresso. Né? Ou seja, na minha opinião, isso daqui é bem uma mensagem para o público feminino. Ou seja, é um gancho, é uma técnica de se aproximar do público feminino. Merchandising. Conhecem essa loja? É uma das lojas... Havaianas, exatamente. Que é um orgulho nacional, como a H-Stern, também, como outras marcas. E as Havaianas, essa é a loja conceito da Oscar Freire. E você vê, olha a questão de narrativa dessa loja. Né? Quando você vê a loja, você já enxerga, nesse primeiro ponto... Olha, eu estou com o... aqui, olha. E esse primeiro ponto aqui, você vê a origem da marca. Né? São as peças mais econômicas que a marca produz. Né? Não é à toa que está nessa bancada mais rústica. Né? Lá no fundo, você vê toda a coleção que ela tá lançando, essa questão de você usar o arc-en-ciel, né? O arco-íris, para direcionar o olhar e fazer o cliente ir até o fundo da loja. Ou seja, isso daqui está quase um V. Pum, né? O vértice do V é aqui. Né? E esse corredor que te leva até lá, sendo que você vai ter que passar por tudo que eles querem te mostrar. Né? Isso é muito bacana. Isso, a arquitetura, não preciso falar para vocês, usando simplesmente o quê? O próprio produto e uma seleção de cores.
É mais ou menos o que a Nespresso faz, a arte que eles fazem com as cápsulas de café. Outra coisa bacana, está vendo essa ilha aqui? E, na verdade, eles chamam piscina de customização. O que é isso? É uma parte que é mais desnivelada e é onde ficam as tiras e os solados que vão ser montados de acordo com a vontade do cliente. Customização sendo outro ponto que nós, designers, arquitetos, consultores, temos que cada dia mais prestar mais atenção na hora que a gente dá assessoria ou faz um projeto comercial, né? Como que essa empresa, ou em que lugar dessa loja, pode haver um espaço para customização. E aqui no fundo, você tem esse container, que é o container da marca, das peças que são para exportação. Aqui o Lifestyle Ipanema, essa é a Casa Ipanema, na Garcia Dávila. Eu venho do Rio de Janeiro, então eu tinha aqui, né? Está aqui, Rio de Janeiro, bem mostrado, que é uma loja conceito dessa marca de sandálias, concorrente da Alpargatas, e que foi uma jogada de marketing muito interessante que eles fizeram. Vocês reparem que eu estou falando de marketing de luxo? Depende, né? Se a gente falar que luxo é joia, coisa cara, eu não estou falando de luxo. Mas se a gente pensa que luxo são experiências que remetem à memória, a sensações, a experiências inesquecíveis, isso é super luxuoso. Então, só um lembrete, porque eu me lembrei disso agora. Porque eu escolhi essas marcas propositalmente, tá, gente? Eu vou falar de marketing de luxo, mas eu queria dar uma quebrada, eu queria dar uma provocada nesse sentido, né? De que luxo, a gente está falando não de luxo, a gente está falando do novo luxo. E o novo luxo ele vem com um valor agregado aí diferente daquele que a gente percebia até então. Aqui a gente tem, olha... Aqui a gente tem, olha, então a gente tem a fachada da loja e aqui é o interior da loja que lembra uma casa de Ipanema. Lembra um apartamento de Ipanema com móveis do Sérgio Rodrigues, uma prancha de surf e os produtos que se mesclam e têm a mesma linguagem do próprio lifestyle desse bairro carioca que é tão icônico. Os ambientes que contam histórias. A arquitetura, né? A arquitetura como uma ferramenta para o marketing de luxo. Aqui, a arquitetura, como a gente já tinha dito antes, né? A arquitetura fundamental para as marcas hoje em dia, como uma estratégia de marketing, de posicionamento estratégico. Essa é uma loja conceito da Nike no bairro do Marais, em Paris. E vocês reparem, isso é o quê? Isso é uma fachada, isso é uma loja, isso costumava ser, no século XVIII, uma livraria. É uma das livrarias mais antigas de Paris. O que acontece? A Nike comprou essa loja. Em vez de você derrubar a loja e construir uma mega loja no bairro do Marais, que não teria nada a ver, o que ela faz? Ela se apropria do espaço, né? Ela utiliza a memória espacial da arquitetura desse bairro, que é tão charmoso, e insere o seu nome e a sua experiência. Oi? Bem pequenininho, bem observado. Bem observado. Por quê? Mais importante aqui é isso aqui, ó. Ou seja, a marca ela não está interessada que você perceba que é a Nike. Ela está interessada, nossa, isso aqui é uma livraria do século XVIII, aí você entra e você vê um tênis de última geração, você só vê... Atenção para o mix de produtos, tá? Todo o mix de produto dessa loja é super... tem uma curadoria extremamente artística, né? Essa loja tem produtos únicos que não tem nas lojas de shopping, por exemplo, no Leal, que é ali perto. Né, que são lojas em Paris, numa localidade muito mais popular. E aqui uma loja da memória, trazendo essa questão da memória, a arquitetura, né, trazendo de uma forma muito simples a memória afetiva. E quando o Paulo falou, né, na questão
eu não conheço, infelizmente, mas o que foi feito aqui em Campinas, né? Assim, e que é feito no Brasil inteiro, né? De destruição do castelo de não sei da onde, da praça que foi criada não sei o quê. Gente, para criar o quê? Em cima, né? Então, assim, arquitetos, designers e empresários, a gente tem um acervo nas mãos, né? É claro que isso não é fácil. Você vai ter que usar o autor e o vendedor que existe em você para dizer para o seu cliente que vale a pena pegar aquela casa e transformá-la numa loja. Guardar a fachada, guardar os pisos, né? Fazer um trabalho de restauração no ambiente e aquilo ali vai se vender por si só. Vai sair na mídia, vai ter gente querendo ver, vai ter fila na porta, né? Quer dizer, tem lojas que você vai só para conhecer o projeto de arquitetura, dada a importância disso. Num outro momento, essa é uma loja de Londres, essa daqui, que é um outro eu coloquei as duas, é também Nike, essa é a loja na Regent Street, que também ela tem uma questão do luxo envolvido aí. Por quê? Porque ela é uma loja muito maior e, nesse momento, isso é uma exposição itinerante do Roger Federer, do tenista suíço, aonde o que acontece? Mesmo sendo uma loja muito grande, a empresa propôs uma exposição da vida do artista com esse telão, com objetos que ele usou na infância, nos primeiros jogos que ele teve, e você cria uma temática sobre o Roger Federer e insere os produtos que você quer vender da nova coleção ali, aproveitando a personalidade que ele é. Então, isso é uma outra maneira bacana de você aproveitar a arquitetura de uma maneira boa. Aqui, lojas conceito, eu vou falar um pouquinho mais rápido sobre o design. Essa, finalmente, é a loja que eu trabalhei na H Stern, né? É a loja onde só concentravam as coleções de design, onde ela tinha a missão de trazer esse reposicionamento de marca, ou seja, não era uma loja de pedras brasileiras, e sim uma loja de assinatura de estilo, onde nós tínhamos a missão de apresentar uma variedade de lifestyle de mulheres através das joias que estavam ali mostradas, né? As mulheres que gostavam de arquitetura, as mulheres que eram fortes, como a Diane von Furstenberg, as que gostavam de arquitetura, como Dioskar Niemeyer, as que eram mais suaves e clássicas, como a Costanza Pascolato, e tudo isso inserido no formato das joias, na linguagem das joias. O design emocional, essa é a entrada da loja, onde você tem... É muito limpa, e onde você tinha esse filme no fundo da loja, onde o filme ele passava não exatamente imagens da joia, mas sim imagens daquilo que vem antes da joia, ou seja, o conceito. Esse, no caso, os seixos do Rio, que davam origem à coleção Pedras Roladas da Costanza Pascolato. Terceiro momento, o calor das emoções. Isso daqui é interessante na questão do merchandising. Você vê como é que essas pedras do Rio elas serviam de suporte para essas coleções. Uma coisa que é muito interessante, eu comecei a perceber, eu fazia atendimentos também para os clientes. Quando a cliente me pedia para ver um anel daquela coleção, eu comecei, em vez de pegar só o anel, eu pegava o anel e a pedra. E aí eu pedia para ela fechar o olho. E aí ela fechava o olho, e eu pedia, toca aqui. Aí ela tocava na pedra, aí depois, toca aqui, tocava na textura do ouro. Na hora que ela fazia essa comparação, ela experimentava de que a textura da joia era a mesma que a textura do seixo, tudo se esclarecia e uma magia se criava. Ou seja, metade do relacionamento, metade da venda estava feita, né? Não precisa. E outra coisa que era muito interessante, eu atendia muitos chineses, japoneses, eu não falo chinês, não falo japonês, eu falo as línguas básicas, né? E minha equipe também. Então, o que acontece? Quando você faz isso, por isso que eu falo, a linguagem da interação, ela humaniza e ela é universal.
Ela transpõe sexo, credo, idade, né, porque ela lida com as emoções. Presentation Tour, que era essa questão do foco na descoberta, ou seja, era uma loja que era funda, na vertical. Outra coisa que essa entrada da loja ela era toda escura, ela era bem mais escura, subvertendo, inclusive, aquela imagem da iluminação excessiva que uma joalheria geralmente tem. E isso era proposital, para criar uma provocação, um certo choque. Aqui os pilares da marca, e aqui, então, vinham essas coleções e essa descoberta que era feita. A experiência da consultoria, está vendo os espelhos? Foi se falado muito de espelho aqui. Espelho continua sendo um super aliado, não só para aumentar o ambiente, mas também para trazer verdade, para trazer identidade da pessoa que se vê naquele espaço e que, ao mesmo tempo, quando ela se vê no espaço que está atrás dela, ela se vê parte daquilo ali que foi criado. Ou seja, é o foco no cliente. O espelho ele traz aquela questão da participação. Pontos de interação, entretenimento ou galeria de arte. Isso daqui é uma outra... aqui está vendo os espelhos no final da loja, e isso daqui era uma interferência que eu trazia com manequins de moda, onde eu colocava esses vestidos, e em cima dos manequins eu colocava 2 peças, que eram das mais caras, e peças únicas da coleção da Gasterna, em torno de $500 mil cada uma. E eram coleções dos irmãos Campano. Né? E o que acontecia? Eu queria que a pessoa tocasse. Né? Peças que seriam tão caras e tão especiais, supostamente deveriam estar onde? Atrás de uma redoma de vidro. E, de repente, numa loja conceito, a pessoa chega e toca. Né? Ela vai, chega do lado e tira foto. Ela se sente parte daquilo ali. Né? Então, você, através do ambiente, através de uma experiência muito simples, você traz essa pessoa para o seu lado e não atrás de um balcão. Essas são as lojas conceito. A experiência do novo luxo, que, como eu disse, está muito mais ligado à experiência do que luxo. Esse foi o projeto, né, que a gente produziu, com arranjo de flor belíssimo sempre. A questão da limpeza, da propriedade e do calor humano também. Não se esquecendo que, quanto mais sofisticado, mais calor humano e mais bem treinado você tem que ter a sua equipe. Né? Isso é um ônus de você ter uma loja conceito. Porque, geralmente, elas são muito sofisticadas, mas elas não podem ser sofisticadas ao ponto de perder o calor e o envolvimento. E aí é isso. Terminei agora. São as referências, né, que me ajudaram a chegar até aqui. Apple, Louis Vuitton, Nespresso, Havaianas, Loja de Ipanema, Nike, Gasterna. Marcas especialíssimas. Esses são os meus contatos e obrigado pela manhã. Tá bom? Muito obrigado. Bom, nós encerramos agora a primeira parte do nosso dia. Nós vamos ter um intervalo até as 2 horas e aguardamos vocês aqui a partir das 2 horas. Quem já fez a inscrição, basta apresentar o crachá e a pulseirinha. E quem não fez vai ter que fazer a sua inscrição aí na frente. Tá bom? Aguardamos. É isso? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcelo? Perguntas? Aproveitem, hein? Não é todo dia que chega um talento. Não é todo dia que nós temos um talento dessa disposição para perguntar. Fernando me perguntou que cidade que eu nasci. Vinhedo? Não. Valinhos? Não, nasci em Cruzeiro. Ali na divisa de... nós achamos. Bem... Nem cá nem lá, bem ali no meião mesmo. Ela já achou? Não. A gente achou e deixou Oi? na portaria lá na recepção principal. Essa loja conceito é de Ipanema? Ela fica em Ipanema e ela fica...
Pode visitar. Eu já saí de lá, então eu não sei se, né, se continua. Mas eu acredito que sim. E ela fica exatamente inserida na área para turistas, né? Eu sempre trabalhei junto da área internacional. Então, o estrangeiro ele via as lojas de pedras brasileiras e acabava nessa loja conceito, que era como a marca queria que fosse vista e levada a imagem para fora, né? Então é isso. Alguma pergunta mais? Tá bem? Acho que agora... Oi? Não entendi. O contato? O contato está... Pô, a parte mais importante, né? Bem, gente, obrigado. Bom almoço para vocês e aproveitem a tarde, tá?